Bem-vindo rumo ao propósito, um espaço de ensinamento para a vida criado a pensar em si. Eu sou Kemilson de Almeida e quero te convidar para caminhar comigo nesta jornada de aprendizagem, reflexão e crescimento nesta terra enquanto a eternidade não chega. Por isso, ao longo desta semana, nós vamos refletir num tema muito importante. Vamos falar sobre as obras da carne. Estamos a começar já esta semana muito poderosa. Vamos refletir sobre as obras da carne ao longo desta semana, descrita pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5. Para dizer que estamos a fazer este primeiro programa, e claro, estou na melhor companhia possível. Este primeiro programa que conta-se com a presença especial da minha esposa, claro, e ao longo desta semana eu quero que você fique do outro lado aprendendo, anote tudo quanto for dito, ou tudo quanto será dito neste programa, e sobretudo nesta segunda-feira vamos falar sobre as obras da carne. Antes de mais, quero perguntar o que são as obras da carne. Você que tem conhecimento bíblico, o que são as obras da carne? Como é que você define as obras da carne? Deixa-me já te alertar que muitas pessoas pensam que a palavra carne refere-se, neste caso, apenas ao corpo humano. Porém, deixa-me te dar aqui esta dica bíblica que, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo, a carne ela representa a natureza humana inclinada ao pecado. Isto é a tendência que temos para fazer aquilo que desagrada a Deus. Portanto, a definição clara daquilo que são as obras da carne é você praticar aquilo que é da sua vontade, aquilo que é o seu desejo e que vai contra a vontade de Deus. Uma definição clara sobre as obras da carne é que são atos produzidos pela natureza humana quando ela é guiada por desejos pecaminosos em vez de pelos princípios de Deus. Resumindo, as obras da carne, né, são desejos, são atos, são comportamentos, são atitudes que nós praticamos que vai ao encontro, ou seja, que vai contra os princípios de Deus. E o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, ele diz o seguinte: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Este é um versículo muito poderoso, sobretudo aquilo que nós vamos refletir ao longo desta semana, sobre as obras da carne. Vamos falar muito sobre todas as obras da carne descritas pelo apóstolo Paulo em capítulo 5 do livro de Gálatas, e vamos ver as consequências de cada uma delas para a nossa vida atual. O apóstolo Paulo ainda nos mostra, ou seja, neste versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 16, que existe uma luta dentro de cada ser humano, ou seja, de um lado, a carne, ela nos impulsiona para desejos errados, do outro, o espírito que nos conduz à vontade de Deus. Repito, o livro, portanto, capítulo 5, o versículo 16 de Gálatas, na qual diz: andei em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O ser humano, ele está entre o bem e o mal, ou seja, vivemos num mundo onde existem duas lutas, a luta entre o bem e a luta entre o mal. Neste caso, o apóstolo Paulo nos ensina aqui uma coisa muito clara, que existe uma luta dentro de cada ser humano. De um lado, nós temos o ser humano a lutar contra os desejos carnais. De outro lado, temos o espírito que nos conduz à vontade de Deus. Portanto, é muito, mas muito forte. Nós já estamos a começar assim esta semana, esta segunda-feira. Eu espero que ela seja totalmente poderosa para si. Talvez você pergunte: se sou cristão, por que continuo a lutar contra certas tentações? Muitos cristãos continuam a lutar com muitas tentações. E isso é normal. Vemos, por exemplo, nos relatos bíblicos, muitas personagens bíblicas lutaram contra as tentações. José é uma das grandes referências que nós temos para a juventude. Estava diante de uma tentação, ele poderia ter pecado naquele momento, mas é que ele não se deixou levar pelos desejos carnais que existia, ou que, pela vontade do ser humano, deveríamos cair naquele momento e cometer a tamanha maldade ou tamanho pecado
contra Deus. Mas o José, ele não caiu na tentação, simplesmente decidiu seguir aquilo que é o princípio de Deus. Também temos o exemplo de Jesus Cristo, que sofreu tentação no deserto, mas acima de tudo manteve-se forte. Ou seja, nós temos grandes exemplos para que nós também não possamos cair em tentação. A resposta é simples. Quando você pergunta se é cristão e por que continua a lutar contra certas tentações, a resposta é simples. Porque a vida cristã não elimina a batalha. Ela ensina-nos a vencer a batalha. Anote isso. A vida cristã, ela não nos ensina ou não elimina a batalha. A vida cristã, ela não elimina a batalha, mas nos ensina a vencer a batalha. E dentro do cristianismo é assim. E não existe uma outra regra, a não ser que nós temos que lutar para vencer a batalha, porque ela não elimina totalmente a batalha que aparece. Gálatas capítulo 5, versículo 17, anote. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, todos os dias tomamos decisões. Todos os dias tomamos decisões. Algumas aproximam-nos de Deus, outras afastam-nos deles. Ou seja, nós temos dois caminhos nesta terra. Ou o caminho que nos leva à salvação eterna, ou o caminho que nos leva para a perdição eterna. Ou seja, nós tomamos certas decisões diariamente nas nossas vidas. Nós tomamos decisões que comprometem o nosso futuro. Nós tomamos decisões que muitas vezes ajudam também a construir o nosso futuro. O apóstolo Paulo também em Gálatas capítulo 5, ele já deixa isso claro, que tudo que o homem semear, isso também se fará. E você, ao longo desta semana, vamos entender se estamos realmente a semear as obras da carne, e se estamos a semear, colheremos as consequências, colheremos os frutos destas obras da carne que estamos a semear. Anote isso. As obras da carne são precisamente os comportamentos que surgem quando permitimos que a nossa natureza pecaminosa controle as nossas escolhas. Ou seja, as obras da carne são comportamentos, atitudes que controlam as nossas decisões, que controlam os nossos passos, que controlam as nossas emoções. E a pergunta é, você tem deixado as obras da carne controlar as suas emoções? Tem deixado que as obras da carne tome as decisões para você? Ou você precisa controlá-las para que ela não determine o seu futuro? Deixa-me aqui te ensinar uma coisa, porque nos versículos seguintes o apóstolo Paulo, ele apresenta uma lista dessas obras da carne. E são estas obras que nós iremos estudar ao longo desta semana, né? A feitiçaria, a idolatria, a inimizade, estamos a falar de ciúmes, estamos a falar de pórfia, estamos a falar de inveja, bebedices, lascívia, impureza, prostituição. Né? São estas e muitas outras obras da carne que o apóstolo Paulo menciona em Gálatas capítulo 5, e são estas obras da carne que nós iremos ver em cada divisão ao longo desta semana, e vamos aprender muito, mas muito mesmo. Mas antes de nós terminarmos esta primeira aula, este primeiro vídeo, este primeiro programa desta semana, quero aqui deixar uma reflexão. Uma reflexão, e eu quero que você anote: quando observamos os problemas da nossa sociedade, as divisões nas famílias, os conflitos entre amigos, a violência, a corrupção e tantas outras situações, muitas vezes procuramos culpados à nossa volta. Ou seja, muitas coisas acontecem e nós procuramos culpar os outros, nós procuramos sempre uma desculpa. Mas a Bíblia ela nos ensina que a transformação começa dentro de nós. A transformação não começa fora, ela começa dentro de nós. E prepara, porque este ano vai sair o livro O Caminho da Sabedoria para Jovem, porque eu também ensino isso no livro O Caminho da Sabedoria para Jovem. As decisões que nós tomamos moldam os nossos futuros. Ou seja, a transformação ela começa dentro de nós e não por fora. As transformações elas não são exteriores, elas começam dentro, porque as guerras também começam dentro de nós. Então é dentro de nós que temos que começar a mudar, temos que começar a nos transformar. As obras da carne, elas não nascem primeiro nas mãos, elas nascem
no coração. Anote isso, obras da carne não nascem nas mãos, mas elas nascem, neste caso, no coração. Então tome cuidado para que estas obras da carne não possam estar a governar a sua vida. Tome cuidado para que estas obras da carne não possam estar a moldar a sua vida e comprometer o seu futuro. E eu quero te deixar com esta pergunta. Quem tem governado as suas decisões? Carne ou espírito? Quem tem governado as suas decisões? Carne ou espírito? Por isso, não perca o conteúdo ou as aulas desta semana, porque vamos falar sobre as obras da carne e vai ser muito poderosa para a sua vida. E você vai aprender, sobretudo, aquilo que Deus tem para nos ensinar ao longo desta nossa caminhada, desta nossa passagem por esta face da terra. Amanhã estaremos aqui de volta às 20 horas de Portugal, às 19 de São Tomé e Príncipe. Tem aqui na descrição os horários de cada país lusófonos em que o programa será transmitido. E veremos amanhã, à mesma hora, aqui neste canal do programa Rumo ao Propósito. Por isso eu te convido, caminhe comigo nesta jornada de aprendizagem, reflexão e crescimento enquanto a eternidade não chega. Até amanhã, que Deus te abençoe.